Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos, tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde eu faço uma live semanal com resumo da Semana do Santos. E também tenho uma parceria com a Bruna Novaes, @Sereia Pistola. Bom, gente, o tema de hoje é Mercadão da Bola e hoje eu trago aqui as últimas atualizações do Santos. Vou começar com uma boa notícia, que é a do Lucas Mussetti, que o Marcos Leonardo fica. Depois de toda a novela, depois de toda a briga que teve, o Marcos Leonardo vai ficar no Santos até o fim do ano, pelo menos. Bom, para falar dessa notícia, eu não preciso me alongar muito da importância do Marcos Leonardo para o time e também não ter tido propostas que valia a pena vender o jogador. Eu acho que a questão da treta foi o que eu falei em outros vídeos, que foi a questão do David Washington ter sido vendido antes. Eu acho que isso que realmente irritou o Marcos Leonardo, irritou o staff dele. O fato de tanto o Ângelo como o David Washington ter um empresário em comum, parecia que o Santos estava mais ajudando esse empresário do que o staff do Marcos Leonardo. Então, causou todo esse alvoroço. Na questão do Marcos Leonardo, como eu falei, não teve nenhuma proposta que agradou. A maior proposta foi da Roma, de 12 milhões de euros, mais 6 milhões de euros por metas. Só que essas metas eram difíceis ou quase impossíveis de serem batidas. Por exemplo, o Marcos Leonardo teria que ser convocado para a seleção principal, a Roma teria que ir para a Champions League. Então, gente, essas metas fez com que o Santos recuasse nas negociações com a Roma. Só que, como eu já falei aqui, o fato do Santos ter prometido que iria vender o jogador e ter recusado a proposta de Lazio e proposta de Roma, e depois ter aceitado a do Chelsea para vender o David Washington, por mais que o valor tenha sido maior, e ao mesmo tempo eu acho que o Santos fez besteira em vender o David Washington, que no futuro ele poderia valer mais, causou essa briga, causou essa polêmica. Mas ainda bem que deu tempo do Aguirre e também do Galo chegarem e conversar com o jogador, colocar os pingos nos is e ajeitar a casa e o Marcos Leonardo voltar. Eu sei que alguns torcedores não gostam dele, eu não sei o porquê. Se você não gosta dele, deixe seu comentário aqui abaixo para pelo menos eu entender o porquê você não gosta do Marcos Leonardo. Mas no jogo de domingo ele mostrou a sua importância fazendo aquele gol. Mostrou a sua qualidade. Tá certo que ele perdeu um gol também que não poderia perder nunca. Mas, enfim, ele é um jogador importantíssimo e é de extrema importância que ele fique pelo menos até o fim do ano. Depois que acabar a temporada, se o Santos realmente vender ele, a gente tem o Furt, que dá boas expectativas de corresponder e também dá tempo de correr atrás de alguém, tá certo? Mas perder ele agora poderia prejudicar o Santos no resto da temporada. Bom, a segunda notícia também que foi apurada por Lucas Mussetti, que o Santos aposta nas aprovações do Aguirre por reforços. Bom, a questão dessa matéria, pelo que eu entendi, teve alguns jogadores que o Paulo Turra vetou, e depois que eu li essa matéria, eu tenho a seguinte opinião: todo jogador que o Paulo Turra vetou é bom. Sabe por quê? Para começar, na matéria, falou que o Turra vetou o Tomás Rincon. Ele falou que o jogador tinha uma idade muito avançada para tentar ajudar o Santos. Ele também tinha reprovado o Yairo Moreno, que infelizmente, segundo César Luiz Merlo, que é jornalista e não lateral direito, como alguns dizem, ele falou que o Yairo Moreno recusou a proposta do Santos e pretende ou ir para a Colômbia ou para a Europa. O Varanda Futebol Debate também já falou disso, que o Yairo Moreno recusou a proposta do Santos. Bom, seria interessante porque é um jogador polivalente. E teve outros jogadores que o Turra vetou, como o Sonhora. Na questão do Sonhora, o Santos ainda conversa, só que agora ele tem a disputa do Racing, que também tem um interesse no jogador. O único reforço que o Turra aprovou foi o Pereira, que o Santos fica nessa novela. O Pereira quer esperar o fim da janela de transferência italiana para fechar com o Santos. Cancelou a reunião com o Galo
por falar que a prioridade dele é ficar na Europa. Ele e a família dele quer ficar na Europa. Então, continua essa novela. Eu, se fosse o Santos agora, o Pereira é um bom jogador, faria a diferença sim. Só que se eu fosse o Santos, deixava isso de lado, partiria para outro reforço que faria a diferença. E também, sabe o que eu faria só de sacanagem? Eu esperaria ele fechar com qualquer clube da Europa, marcava um amistoso ano que vem e pedia para o Fernandes e o Alisson marcarem ele, de uma forma especial. Brincadeiras à parte, voltando do Pereira. Se eu fosse o Santos, depois de toda essa novela eu desistia. Porque o cara não está respeitando a grandeza do time. Porque se ele vier, ele vai ter que jogar que nem o Maradona. É isso que eu penso do Pereira. Em questão dos outros reforços, que o Santos aposta depois da aprovação do Aguirre, eu acho que o Sonhora não é um reforço que me empolga, tem uma certa qualidade técnica, mas é um jogador lento. O Yairo Moreno, como ele recusou, ele viria como uma aposta, então não vou me alongar muito aqui. E por fim, quero deixar isso bem claro, você tá de sacanagem, né, Paulo Turra, de ter vetado o Rincon, né? O cara joga demais, por mais que tenha 35 anos. Às vezes, alguns jogadores, apesar da idade avançada, fazem a diferença. Lembra quando o Renato voltou para o Santos em 2014? Como ele começou a jogar bem em 2015, 16 e 17? Tá aí as últimas movimentações do Santos no mercado. Podemos ter alguma novidade, tem alguns nomes em sigilo. Só que assim, tem um conflito de informações de como funciona agora a janela de transferência. Porque os jogadores tinham que estar no bid até o dia 25, que é hoje. E o prazo de inscrição para o Brasileirão, que é 15 de setembro. Então, para que o jogador possa jogar o Brasileirão, ser inscrito até dia 15 de setembro, ele tem que estar no bid até hoje. Pelo que me parece, o Santos deve ter algum acordo com a CBF para poder inscrever jogadores depois de hoje. Para um clube com a grandeza do Santos estar trabalhando com uma data mais à frente do que hoje, dia 25 de agosto, é porque deve ter algum acordo na CBF ou vai mostrar de novo a falta de planejamento e a falta de conhecimento, ok? Eu acho que até por isso que o Santos vai esperar o Pereira até dia 2 de setembro. Então vamos aguardar, ver se sai alguma informação que não veio em portais confiáveis ou setoristas que cobrem o Santos, porque tá muito confuso. Se pode até hoje e o Santos continua negociando e esperando o jogador, tem alguma coisa aí que o Santos não deixou vazar que a gente não sabe, beleza? Então vamos aguardar, ver o que acontece, tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.